Estou novamente aqui em Poços de Caldas. Este é o segundo dia que estou aqui com minha esposa nessa cidade. Hoje é dia 5 de janeiro de 2017. Mas eu pretendo postar esse vídeo lá pelo dia 23 ou 24 de janeiro, quando já estiver de volta a Sorocaba. Mas eu continuo aqui no mesmo lugar do vídeo anterior, aqui na Praça dos Macacos, onde a quantidade de pessoas que vão até a Praça dos Macacos aumentou um pouco. Mas o assunto que eu gostaria de tratar dessa vez é um assunto difícil, mas é necessário, porque eu percebi que as pessoas elas estão sedentas de Deus, estão famintas de Deus, mas elas não estão sabendo como chegar até Deus, e acabam trazendo, por influência de pessoas mal intencionadas ou pessoas pouco esclarecidas, trazendo costumes, trazendo práticas contrárias à palavra de Deus, contrárias aos ensinamentos de Jesus. E eu chamaria essas práticas de fogo estranho ou de anátema enterrado. Fogo estranho alusivo a esse texto aqui de Levítico, capítulo 10, versículos 1 a 3. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu... E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele. E ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Esse texto diz o seguinte, que Deus estabeleceu uma série de regras naquela época, era a época da lei, claro, que Jesus ainda não tinha vindo sobre o mundo, o povo ainda precisava sacrificar animais para pedir perdão aos pecados a Deus, e os únicos que podiam manipular esses animais eram os sacerdotes. Os únicos que podiam chegar até o lugar santo, no tabernáculo, eram os sacerdotes, e só Arão, no caso, que era o sumo sacerdote na época, podia entrar no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. E Nadab e Abiú, que eram os filhos mais velhos de Arão, eles trouxeram fogo, porque o fogo a ser oferecido no holocausto era o fogo que era aceso dentro do tabernáculo. Então eles pegaram o fogo de fora e trouxeram para o tabernáculo, e eles acabaram morrendo, porque eles desobedeceram a Deus, eles não cumpriram os requisitos de Deus para adentrar o lugar santo no tabernáculo. E isso, o que estão fazendo hoje? Estão trazendo muitas práticas, muitos costumes, muitas ideias contrárias aos princípios cristãos, ideias favoráveis ao homossexualismo, ideias favoráveis ao aborto, ideias favoráveis até em alguns casos, reconhecendo como profissões práticas como prostituição, por exemplo. E também diversas outras práticas e pensamentos com relação também a invasões, danos ao patrimônio público e consumo de drogas, como a legalização da maconha e de outras drogas, enfim, uma série de práticas contrárias aos princípios cristãos que estão entrando no meio da igreja. Eu não diria tanto com relação à música, porque a música pode ser consagrada a Deus. Eu aprendi nos últimos 20 anos ou mais que a música, desde que dedicada a Deus, ela pode ter outros ritmos, pode ser executada por outros instrumentos, desde que haja ordem e decência, obviamente. Mesmo que o pessoal promova uma balada gospel, como acontece em muitas igrejas atualmente, mesmo que haja dança dentro da igreja, como eu já relatei num vídeo no ano passado, a respeito da comparação entre a dança secular e a dança cristã, é possível sim haver um equilíbrio, haver uma ordem, uma decência, e é preciso consagrar esses músicos a Deus, consagrar os instrumentistas a Deus, para que tudo que for oferecido para Deus seja de uma maneira mais solene, mais calma, seja de uma maneira mais agitada, como muitas pessoas hoje em dia gostam. Podemos sim consagrar tudo isso a Deus sem causar escândalo, sem causar divisão na igreja, mas existem práticas que são totalmente abomináveis, totalmente inaceitáveis, e tem que ser banidas do nosso meio, para não causar divisões, para não causar contendas, para não
perverter as mentes do povo para não confundir as pessoas. Porque muitas pessoas se confundem ao ver as práticas de muitas pessoas que estão no meio cristão, comparando essas práticas com as práticas do mundo, vem que não existe diferença nenhuma. Onde está a mudança? Onde está a novidade de vida? Onde está o sal da terra, a luz do mundo? Ou seja, o mundo não está vendo. Muitas pessoas que estão no meio evangélico, pessoas que se dizem cristãs, não estão fazendo mais a diferença do mundo. Por meio de palavrões, por meio de comportamentos obscenos, por meio de comportamentos inadequados, atitudes violentas, inveja, sonegação de impostos, roubos, passar a perna no outro, usando os outros de escada, ciúme, inveja, porfias, contendas, enfim, uma série de práticas abomináveis que as pessoas estão vendo em pessoas que se dizem cristãs. O mundo está vendo em pessoas que se dizem cristãs, e isso está manchando demais a imagem do cristianismo, do evangelho. O evangelho está sendo ridicularizado, está sendo achincalhado por causa de um punhado de pessoas que se dizem cristãs, mas na verdade não estão dando testemunho como cristãs. Isso é fogo estranho. E também o anátema escondido ocorre referente a esse texto aqui de Josué, capítulo 7, versículos 1, 11 e 13. Diz assim o texto: E transgrediram os filhos de Israel no anátema, ou seja, naquilo que é amaldiçoado, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado. Aí Deus falando: E tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Então, porque passou na novela A Terra Prometida a respeito de Acã, porque Israel perdeu em Acã, e o capítulo de ontem, do dia 4 de janeiro, foi o capítulo da vitória final de Israel sobre a cidade de Ai. E deixa eu ver aqui: Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. O que seria esse anátema escondido? Práticas abomináveis também, só que ocultas, porque não adianta. Se você for lá no Salmo 139, você perceberá que não se esconde nada de Deus. Deus está em todo lugar, está presente em todo lugar. Ele vê tudo que nós fazemos, ou ele lê os nossos pensamentos, ele sabe quais serão nossas atitudes para praticarmos. E o anátema escondido, o que é? Quando, por exemplo, existe pedofilia no meio cristão, quando existe pornografia, prostituição, consumo de drogas, quando existe homossexualismo, quando existe uma série de práticas totalmente abomináveis às olhos de Deus no meio cristão, e a liderança muitas vezes não sabe. Ou então alguns líderes são coniventes com isso, ou ainda os próprios líderes praticam isso. Então esse seria o anátema escondido, porque a igreja, quando a igreja passa por um momento difícil, muitas vezes é por conta porque uma coisa, a igreja passar por um momento difícil como consequência do próprio ambiente ao redor, como por exemplo, o Brasil está passando por um momento de crise, ainda esse momento de crise continua existindo, mas é um momento de crise que já deu uma melhorada, tudo, mas muitos dizem que 2017 será um ano difícil ainda, onde a crise continuará por mais algum tempo, e é normal que as igrejas passem por crises com relação a isso, escassez de recursos, alguns projetos, algumas atividades têm que ser interrompidas e tal, mas outra coisa é a igreja ser conivente com uma prática contrária aos princípios cristãos, contrária à vontade de Deus, e passar uma série de dificuldades, uma série de problemas. Por quê? Porque existe pecado oculto dentro da igreja, no seio da igreja, e é necessário que a igreja se santifique, que se purifique e se livre dessas coisas. Algumas têm o costume de disciplinar aquele que comete pecado, expulsar da igreja, mas na verdade a expulsão só piora o problema. Eu particularmente acredito que a expulsão só em último caso, quando não tem mais nenhuma possibilidade de reverter a situação, de ir até a pessoa, convencer a pessoa do pecado dela e tal, mas sempre que possível ir até essa pessoa, ver o que está acontecendo, por que a pessoa está praticando isso, e tentar
ganhá-la novamente para Deus, fazer com que ela se arrependa do seu pecado e renove a comunhão dela, restaure a comunhão dela com Deus e com os irmãos. Porque se a pessoa comete pecado terrível no meio da igreja, toda a igreja de uma certa forma é atingida. Se esse dedo aqui, por exemplo, se eu corto esse dedo com uma faca, por exemplo, ano passado eu sofri um acidente aqui, acabei cortando esse dedo aqui, ainda ficou um calombinho aqui, e talvez eu fique com esse calombo pro resto da vida. Mas se eu corto o dedo, se eu decepo o dedo, todo o corpo acaba sentindo de uma certa forma. E se eu não trato esse dedo cortado, ele pode gangrenar, posso ter o dedo amputado, até a mão amputada, se a infecção se espalhar pelo corpo, eu vou morrer. Ou seja, se não ocorre a limpeza, se não ocorre até em muitos casos o corte, toda a igreja acaba sendo prejudicada. Então, a liderança, o que tem que fazer? Ela tem que se colocar diante de Deus em oração para saber o que está acontecendo, contar a situação para os irmãos, se ver com os irmãos da igreja o que está acontecendo, se existe algum pecado oculto, se existe alguém na igreja que foi surpreendido de alguma coisa, e tentar colocar diante de Deus isso, colocar diante dos irmãos para reverter isso em benefício da igreja, benefício do reino de Deus. E inclusive fazendo para restaurar essa pessoa, para que essa pessoa volte a ter comunhão com Deus e com os irmãos. Então, eu espero que essa mensagem possa ter falado profundamente com vocês, e eu gostaria de encerrar falando a respeito de um texto para fechar esse vídeo, que deve ser como não somente nesse ano de 2017, mas por todo o resto de suas vidas, de nossas vidas, que seja o que nos oriente a respeito de tudo que devemos fazer, falar e pensar, não somente no meio dos irmãos em Cristo, mas principalmente no meio daqueles que não pertencem ainda ao reino de Deus, que é o texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 11. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, o vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras todas da vossa boca, os palavrões. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Então que Deus oriente, que Deus abençoe. Se gostou desse vídeo, curta, compartilha, adicione seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que esse vídeo possa ter falado profundamente no seu coração, e peço desculpa se você não gostou do contexto desse vídeo, mas eu creio que foi uma mensagem de Deus no seu coração. Espero que Deus, o Espírito Santo ilumine você, oriente você, para que você possa receber bem a mensagem da parte de Deus e possa entender aquilo que Deus quer para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu redor. Então que Deus abençoe e até de repente, se quiser.